convidando os irmãos aí que da Betel, principalmente, né, para que se acheguem, né, e estejamos juntos louvando ao Senhor e orando e principalmente meditando na Santa Palavra de Deus. Convido vocês a que se unam a mim e ao Eliabe, que está aqui, para juntos, em espírito, adorarmos ao nosso Senhor. Vamos dando um tempinho aí para que os outros se aproximem, cada um vai se conectando, né? Os irmãos aí da 8ª Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo, os amigos, familiares, os amigos aí do Facebook, estaremos juntos aí louvando a Deus nesse breve momento. Vamos fazer uma oração? Convido você a se colocar diante de Deus em atitude de reverência, de temor, mesmo estando aí na sua casa, no seu quarto ou na sua sala, se coloque diante de Deus para que em espírito e em verdade adoremos a Ele. Amém. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esta noite, te louvamos pela vida de cada um dos teus servos chamados em Cristo Jesus, espalhados pela face da terra, especialmente por aqueles que agora estão, ó Deus, conectados, ouvindo a Tua palavra, te louvando e te adorando, e mesmo estando em casa, ou talvez no trabalho ou em outro lugar, pedimos que o Senhor, que é Deus onisciente ou onipresente, seja com cada um destes amados. Visite-os, ó Deus, e recebas, acima de tudo, o louvor, a honra, a glória, devidos unicamente ao Senhor. Rogamos que venhas, ó Deus, a falar ao nosso coração, aos nossos corações, durante este momento de transmissão ao vivo, ó Deus, dessa live. Toma em tuas mãos a tua Igreja Presbiteriana Betel, a pessoa de cada irmão, aquelas senhoras que estão passando por lutas, por dificuldades, ó Deus, devido à saúde, devido à idade. Toma-nos em tuas mãos, nós te pedimos, sê conosco. Nós te pedimos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura de um texto da Palavra do Senhor. Ainda não é o texto da meditação, mas de abertura desse momento devocional. Salmo 63. Salmo 63 diz assim: buscando a Deus, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma pega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Salmo de Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Sei que nesse dia de jejum da Igreja Presbiteriana do Brasil, da nossa Igreja Presbiteriana Betel, muitos estão com sede,
estão com fome, alguns não terminaram, não concluíram ainda o seu jejum, mas o Senhor é o nosso alimento, assim como Davi, em meio ao deserto, ele louvava, ele cantava ao Senhor: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede, é de Ti. A sede não é da água, a fome não é da comida, mas de Deus. Ele é quem de fato pode e sempre tem saciado a sede do seu povo. Nós vamos louvá-lo com o hino do nosso inário Novo Cântico, hino 3. Vamos louvar o Senhor. Se você tiver o inário à disposição, por favor, louve juntamente conosco. Carlos Eliabe vai nos conduzir. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entrou a teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro, ó grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor. E com atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. E sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos desentesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções, aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória enleva os santos anjos de prazer. Amém. Louvado seja o nosso Deus trino, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos ainda abrir nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 51, livro dos Salmos, Salmo 51, Salmo também de Davi, quando ele confessa o seu pecado arrependido, quando o profeta Natã veio a ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba, cometido esse pecado do adultério, bem como depois o pecado também do assassinato de Urias. Ele diz assim, Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. Até aqui, até o versículo 10. Nós vamos ainda diante deste texto de confissão do nosso irmão Davi, rei Davi. Nós vamos também fazer um momento de louvor, cantando sinceridade, mostrando, assim como Davi foi sincero diante do Senhor, nós cristãos, servos de Deus, também temos que nos achegar diante dele com sinceridade em nossos corações. E a sinceridade leva-nos a reconhecer que somos pecadores diante de um Deus santo. Louvemos ao Senhor. Hino 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou, as minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Louvado seja o nosso Deus, nessa certeza de que, sendo pecadores, precisamos nos achegar a Ele exclusivamente através de Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nós vamos, nesse momento, abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Faremos a leitura dos versos de 1 até o versículo 7. Até o versículo 7. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Louvado seja o Senhor. Versículo 5, vou frisar porque a mensagem dessa noite vai se fundamentar neste versículo 5. Em toda a passagem, o contexto do profeta Isaías, mas especialmente no versículo 5, quando ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos ter uma palavra de oração? Eu quero convidar o Carlos Eliabe para nos elevar a Deus nessa oração. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te dou por mais uma oportunidade de estar recebendo de Ti, ó Pai, mesmo não merecendo. O Teu amor tem sido grandioso sobre nós, ó Pai. Obrigado. Nesse período difícil, suplicamos misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Somos pecadores e estamos colhendo o fruto do nosso próprio pecado, ó Pai. Suplicamos bênçãos sobre nossas vidas, que o Senhor venha nos guardar e nos proteger de acordo com o Teu querer, e que nenhuma de nossas vontades seja feita, ó Pai, somente a Tua. Nesse momento eu te peço que a palavra que venha a ser trazida, que ela adentre os nossos corações e faça morada, ó Pai, e que possamos receber de coração aberto a Tua palavra. Graças te dou mais uma vez por poder estar ouvindo do Teu Evangelho, ó Pai. Quantos aí não podem receber a Tua palavra, Pai? E nós temos essa honra, mesmo em dificuldades, ó Pai, mesmo um longe do outro, estamos podendo receber de Ti. Graças te dou por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Amém, sim. Amém. Nós vamos pedindo que os irmãos deem o feedback com relação ao retorno, né? Vídeo e áudio, né? Por favor. Queridos, esse texto do profeta Isaías, ele nos mostra a visão de fato de alguém que vê com os olhos da fé. E ver com os olhos da fé não é ver milagres, ver curas, ver demônios ou ver anjos. Ver com os olhos da fé abrange muito mais e de uma forma essencial está tudo contido aqui neste texto do profeta Isaías. Nós estamos já na terceira mensagem relacionada neste texto, e na primeira nós vimos que, vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a glória de Deus, a majestade daquele que está sentado no mais alto e sublime trono, daquele que é distinto de todas as criaturas da terra, de todos os reis, de todos os poderes, de todas hierarquias terrenas ou celestiais. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre tudo, Ele está no controle de todas as coisas, nada foge ao seu comando. Embora estejamos vivendo esse tempo de epidemia, Deus está no controle. Ele é o Rei e continua assentado no trono, no mais alto e sublime trono, e nós podemos de fato confiar nele. Então, quando vemos com os olhos da fé, nós contemplamos a majestade, a glória, o reinado, a soberania desse Deus cuja glória enche toda a terra. Mas também, contemplando a glória de Deus, inevitavelmente nós contemplamos, em segundo lugar, no domingo passado, na igreja presbiteriana Betel, 8ª igreja de São Bernardo, contemplamos que, vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a santidade de Deus, a distinta santidade de Deus, que envolve, que permeia todo o ser divino, o nome de Deus, Yahvé, o ser divino, os seus atributos, a perfeição divina, tudo está envolvido, permeado pela santidade de Deus, e ela é distinta de todos os tipos de santidades que se possa imaginar
né, pela imaginação humana. E então nós vimos isso na semana passada. E hoje nós queremos dar sequência, entendendo que assim como nós contemplamos a majestade, a glória de Deus, contemplamos a santidade de Deus, que é santo, 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 nós também inevitavelmente vamos contemplar o nosso estado, a nossa condição. Ver com os olhos da fé está ligado ao modo como nós vemos a Deus, mas também está ligado ao modo como vemos a nós mesmos, como nos conhecemos. Não apenas a imagem física, não apenas o nosso estado de saúde física, e sim todo o nosso ser integralmente, nem mais nem menos do que realmente nós somos. É possível que as pessoas vejam a si mesmas de forma equivocada, vendo além ou aquém da nossa realidade. Mas o foco aqui nesse texto que nós vamos observar é que é possível ver aquém, é possível ver além do que nós realmente somos. E, de modo especial, o foco aqui não será nas nossas qualidades, nas nossas capacidades humanas, como seres criados à imagem e semelhança de Deus. O foco aqui será na visão imediata que Isaías teve de si mesmo, a qual é indispensável para termos uma compreensão mais abrangente e coerente de tudo o que realmente acontece conosco, ao nosso redor e com o mundo inteiro. Como compreendermos tudo se não tivermos uma visão adequada de quem Deus é? E se não tivermos uma visão adequada de quem nós realmente somos? Se não tivermos essa visão correta de quem Deus é e de quem nós somos, seremos cegos espirituais tentando inutilmente compreender o mundo, a vida, a morte, as crises e tudo mais que acontece ao nosso redor. Precisamos então ter essa visão. Vendo com os olhos da fé, contemplamos a realidade da nossa condição espiritual. E qual é a realidade da nossa condição espiritual? Somos seres perfeitos? Somos seres santíssimos? Somos seres sem defeito? Não é. Pelo contrário, somos seres, a nossa natureza, a nossa condição espiritual, ela é totalmente decaída. Não apenas parcialmente, mas totalmente decaída. Não apenas por causa de um pecado pontual nosso, ou apenas em parte do ser humano. Não. Somos decaídos por causa da nossa natureza totalmente pecaminosa, desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Isaías não está aqui falando de um pecado pontual dele ou de Israel, mas da condição geral de todo homem diante de Deus. Ele está falando da universalidade do pecado. Isaías pecou. O rei Uzias, que era um homem bom de Deus, fez o que era reto perante o Senhor, pecou. Os seus sucessores pecaram. O povo, todo o povo de Israel, pecou. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo sequer sobre a terra. Não há um só que busque o bem, que busque a Deus. Então, assim, vendo com os olhos da fé, nós veremos a glória, a santidade de Deus, mas inevitavelmente enxergaremos o nosso estado pecaminoso diante dele. Assim como diante da luz conseguimos ver melhor, também diante de Deus enxergamos melhor todas as coisas, inclusive a nós mesmos. Quanto mais perto de Deus, mais claramente enxergaremos a nossa realidade espiritual. Sem utopia, sem ilusão, enxergaremos quem de fato nós somos. E a iluminação de uma lâmpada serve-nos de ilustração, como a luz de uma lâmpada incandescente de 40 watts, daquela antiga, 40 watts, acesa numa sala espaçosa, nós vamos conseguir ver algumas coisas e vamos até achar que estamos vendo bem, se comparado essa luz com a de uma lamparina. Mas, mudando essa lâmpada incandescente de 40 watts para uma lâmpada fluorescente de 40 watts, veremos melhor alguns detalhes não percebidos antes. Mas se trocarmos essa lâmpada fluorescente por uma lâmpada
LED de 40 watts, da mesma potência, nós veremos claramente alguns outros detalhes mínimos de sujeirinhas que nós não víamos com a lamparina, nem com a lâmpada incandescente, nem com a fluorescente. Dessa mesma forma, quanto mais perto de Deus, que é a verdadeira luz que veio ao mundo e que ilumina a todo homem, nós veremos então mais claramente, mais perto de Deus, veremos não a nossa suposta pureza, a nossa suposta integridade, veremos as nossas sujeiras. É isso que Isaías viu. Veremos que a nossa natureza, ela pende para o mal, ela se inclina para o pecado. Por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, todo o gênero humano foi corrompido. Toda a natureza humana foi afetada por aquele pecado original. E essa era a realidade de Isaías. Essa era a realidade do povo de Israel. E agora, nem a pregação do profeta Isaías arrancaria da condição, aquele povo da condição deles de pecado, da condição de mortos em seus delitos e pecados. A Escritura diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo. Mas por si só, a pregação, ela não tem o poder de gerar a fé. Veja só o que o texto diz aqui dos versículos 9 e 10, sequente ao que nós lemos. Então disse ele, vai e dize a este povo, disse Deus, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não venha a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Na verdade, a pregação de Isaías aqui evidenciaria e tornaria ainda mais difícil a condição espiritual de Israel. A teologia reformada chama isso de depravação total. Como diz Jesus, a boca fala do que está cheio o coração. Ou seja, não eram parcialmente pecadores o povo de Israel ou Isaías. Não eram só os lábios de Isaías, não eram só os lábios de Israel que estavam impuros, mas integralmente, todo o ser interior, as emoções, a vontade, o conhecimento, o intelecto, todo o ser estava comprometido, corrompido pelo pecado que entrou na humanidade. Então, em primeiro lugar, nós vemos essa realidade da nossa natureza decaída. Mas vemos que essa natureza decaída também, em segundo lugar, ela é uma afronta constante a Deus. Ela é uma afronta constante a Deus. Afronta ao governo de Deus, pois todo pecado, na verdade, é a renúncia do governo real sobre tudo e sobre todos. O governo de Deus que se assenta no trono. É como se fosse a troca do cetro divino, soberano, bom e beneficente, pela escolha da autonomia humana. É o homem se colocando no lugar de Deus e dizendo, eu estou pecando em desobediência a Deus, estou fazendo o que eu acho que é melhor para mim, deixando de seguir todas as orientações do Senhor. É a criatura finita, mortal, falível, dizendo que pode governar a sua vida melhor do que o rei dos reis, melhor do que aquele que está assentado no mais alto e sublime trono. Este rei que governa, ele é onipresente, ele é onisciente, a sua glória enche toda a terra, e assim todo pecado está patente aos olhos do Senhor. Ele contempla, ele vê todo o nosso ser. Ou seja, a presença santa e gloriosa de Deus contempla tudo e todos inevitavelmente. Quando Isaías diz, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, no versículo 5, Isaías viu a santidade de Deus. E Deus viu os pecados de Isaías. Deus viu e vê os mais íntimos e ocultos pecados de todo homem. Essa é a nossa realidade. E os nossos pecados, eles são uma afronta a esse governador, que tudo vê, que tudo pode. Mas não é uma afronta só ao governo de Deus, é uma afronta à santidade de Deus.
Ou seja, nós somos completamente desagradáveis a Deus. Pela fé, se tem a consciência de si mesmo, a visão de que nada em nós é agradável a Deus em si mesmo. Pelo contrário, Deus repudia o pecado. E sendo que o pecado está arraigado em nós, isto nos torna desagradáveis a Deus. Há uma ilustração que eu gosto de citar com relação ao pecado. É difícil algo para comparar o pecado com Deus, de quanto Deus se enoja do pecado. Mas pense em uma coisa, alguma coisa nojenta, suja, da qual você não se aproximaria em hipótese alguma. Agora, imagine alguma coisa, ou um animal de estimação que você ama muito e jamais se separaria deste animal. Mas se ele morresse, você o levaria para sua casa, colocaria nos seus braços, na sua cama, no seu sofá, depois dele já estar há dias morto, depois dele já estar estourado, fedorento, com as tripas para fora, com moscas, com um odor horrível? Você colocaria isso diante de si, nos seus braços? Certamente que não. Isso é repugnante. Eu sei que é até difícil e nojento falar sobre isso, mas isso é para entender que nada disso é comparável ao pecado aos olhos de Deus, às narinas de Deus. É possível que muita gente consiga viver na sujeira, viva com o mau cheiro, viva com a carniça, e às vezes até sem perceber, porque isso acaba fazendo parte da natureza da pessoa. Mas com relação a Deus, isso vai contra a natureza dele. Ele repugna todo o pecado, ele odeia, ele abomina o pecado, e a sua natureza é limpa, é santa, é pura. Então isso leva-nos a entender como nossa natureza decaída, pecaminosa, é uma afronta à santidade de Deus. Mas em terceiro lugar, vemos que a nossa realidade espiritual decaída, ela exige a implacável justiça de Deus. No versículo 5, e a implacável justiça de Deus sobre cada pecador individualmente, quando Isaías diz: eu estou perdido, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Aqui se vê não só a convicção individual de pecado, a responsabilidade pessoal assumida aqui pelo profeta, e que cada ser humano tem a responsabilidade pessoal pelos seus pecados cometidos. Aqui se vê a certeza da justiça divina sobre o pecado e sobre o pecador, sobre o que comete o pecado. Isaías está ciente de sua merecida condenação, pois não há como permanecer diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus, sendo ele pecador, sendo ele impuro, contaminado, sujo e desagradável, totalmente desagradável a Deus. O termo hebraico usado aqui pelo profeta pode ser traduzido como ser cortado, arruinado, destruído, ou seja, estou perdido, estou arruinado, estou cortado, estou destruído. Ao contrário de santo, santo quer dizer separado, cortado do uso comum. Aqui estou perdido está mais para ser cortado total e definitivamente da presença santa de Deus. Se até os serafins cobriam o rosto diante do trono, diante de Deus, Isaías estava convicto de que ele de forma nenhuma continuaria a existir após essa visão, diante da sua própria condição pecaminosa. O homem é pecador e não é em comparação com os outros homens. Às vezes, se nós compararmos os nossos pecados em relação a outras pessoas, a outros seres humanos que são terríveis pecadores, talvez alguém possa até se considerar menos pecador, mas não desculpável, não livre da justiça implacável de Deus. É certo que há pecadores muito mais pecadores do que outros, mas a questão é que somos todos pecadores.
Comparando-se com alguns, a pessoa pode se achar, eu amo mais, eu perdoo mais, eu sou mais bondoso, eu peco tão pouco ou quase nada. Mas comparados com a santidade de Deus, somos todos pecadores, pecadores, pecadores. Deus é santo, 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 mas você e eu somos pecadores, pecadores, pecadores. Por ação, somos pecadores. Por omissão, somos pecadores. Por palavras, por olhar, por sentimentos, por pensamentos, somos pecadores. E não poucos pecadores. Somos muito pecadores. A questão principal aqui não é ser muito ou pouco pecador. A questão é que somos pecadores sob o olhar do justo juiz, do perfeito Deus, cujo padrão de perfeição é a perfeição. O padrão dele de avaliar é a perfeição. Tudo precisa ser perfeito. E estamos diante dele e ele exige a perfeição absoluta. Não é a perfeição mais ou menos, é perfeição total, absoluta. Tiago, em sua epístola, diz que guardamos toda a lei. Se guardarmos toda a lei e tropeçarmos num só ponto da lei, nos tornamos culpados de toda a lei. Guardar toda a lei, mas tropeça em um só preceito, em um só ponto, se torna culpado de toda a lei. O padrão divino é perfeição. Então, um só pecado nos torna odiosos aos olhos de Deus, nos torna indignos de estar na presença de Deus. E embora Deus tenha permitido ser visto por várias pessoas no decorrer da história, em vários registros bíblicos, o fato é que ver a Deus equivalia a morrer. Em várias passagens bíblicas nós contemplamos essa realidade. Isaías não poderia ir no santo lugar, menos ainda no santo dos santos, menos ainda diante do trono de Deus, como nessa teofania registrada aqui. Mas a expressão usada pelo profeta aqui é ainda mais forte do que estou perdido, morrerei. É muito mais forte. Ele estava consciente da perdição total, pessoal dele. Mas quando nós vemos a realidade espiritual decaída, quando Isaías diz, e ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Em Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. A convicção de pecados, ela é necessária no âmbito coletivo. Todo Israel, incluindo cada israelita, precisaria ter essa convicção de pecado. Tanto no individual, Isaías, como no coletivo, Israel, havia impurezas. Todos eram pecadores, todos estavam cheios de impurezas. Meus amados, nas Escrituras nós vamos ver famílias inteiras, cidades inteiras, nações inteiras sendo alvos do juízo divino. E a Bíblia já nos alertou Jesus que larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, coletivamente, que entram por ela. Lembro do episódio narrado em Números capítulo 10, quando Deus diz, mostrarei a minha santidade naqueles que se achegarem a mim. A santidade, a justiça santa de Deus, do sumo sacerdote Arão. Estes morreram quando se achegaram indevidamente diante de Deus. E este exemplo, deve servir-nos, de alerta. Então, a justiça implacável de Deus, ela de fato se achega de modo individual, de modo coletivo e sem acepção de pessoas. Aqui nós vemos a justiça divina, que é o outro atributo santo de Deus, a condenação de qualquer pecador. Deus condena qualquer pecador, qualquer pessoa injusta. Então a condenação destes é merecida, é necessária e é certa. Deus, como justo juiz, a Bíblia diz que não terá por inocente o culpado, como ele diz lá em Êxodo, capítulo 34. Deus não terá por inocente o culpado. É sem acepção de pessoas. Aqui nós vamos ver que, ainda que seja o profeta Isaías, olhando de fora, humanamente,
comparando com homens, comparando até com pessoas ao seu redor, comparando com os sucessores de Uzias, né, com outros falsos profetas daquela época, poderíamos dizer que Isaías, esse homem santo de Deus, mas ainda que seja o profeta Isaías, Isaías mesmo sabia que o seu caráter diante de Deus não estava em conformidade com o caráter divino. E, portanto, ele era réu de juízo. Por isso ele disse, ai de mim, estou perdido. Mas ainda que seja Isaías, ainda que seja o rei Uzias. O texto começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias. Uzias morreu. E ele morreu em pecado. E morreu por causa do seu pecado. É interessante se nós olharmos o que a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 26, os versículos 16 a 29, né, sobre o rei Uzias. Diz que Uzias se fortificado, havendo o rei Uzias se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor, ou seja, na presença do santo, para queimar incenso no altar do incenso, em desobediência à lei do Senhor. Então, e o problema ainda maior é que, ao ser repreendido pelo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes ali presentes, Uzias ficou indignado. Imediatamente diz a Bíblia que a lepra lhe saiu na testa, diante dos sacerdotes. Ou seja, ele teve que morar numa casa separada, excluído da casa do Senhor, e ficou leproso até a sua morte. Então, ainda que seja Isaías, ainda que seja o rei Uzias, é certo, meus amados, que todos comparecerão diante do Rei dos Reis, diante do Senhor dos Senhores. O que há de ser de nós, então, pecadores? Quando comparecermos diante desse Deus majestoso, diante desse Deus que é santo, santo, santo. Isaías não esperava estar ali agora, imediatamente, naquele dia, diante do Senhor, mas ele estava. Uzias não esperava que no momento de prosperidade do seu reinado, ele fosse ficar leproso e morrer por causa dessa lepra, em pecados diante do Senhor. O juízo divino, ele pode vir por meio de doenças, no caso de Uzias. Pode vir por causa de peste, pode vir por causa da espada. Israel iria para o cativeiro. Pode vir por causa da praga, da fome. O juízo divino, ele vem por causa do pecado. Em meio a toda essa pandemia do coronavírus, Covid-19, SARS-CoV-2, seja qual for o nome dessa ou tantas outras epidemias ou pandemias que acontecem no mundo, as pessoas buscam a causa de tudo, muitas vezes na negligência humana, na teoria da conspiração chinesa ou dos soldados americanos, às vezes busca a causa nos governos brasileiros mesmo, o atual governo brasileiro, ou nos governos anteriores, mas tentam justificar. Mas poucos, e muito poucos, de fato, contemplam o juízo divino contra o pecado do homem. É claro, sem encobrir as responsabilidades humanas e governamentais. Os homens falham, os homens se equivocam, os homens de fato pecam, mas a responsabilidade individual, e nós precisamos entender que Deus é Senhor, que Deus é soberano. Precisamos contemplar o juízo divino contra o pecado do homem. As pessoas estão preocupadas com a morte física diante desta pandemia de coronavírus. Não estão preocupadas com a morte espiritual. Elas estão preocupadas com a economia, estão preocupadas com o emprego, com a política, com a segurança, mas não com o que Deus quer nos ensinar. Pouquíssimos se achegam arrependidos diante de Deus, humilhados diante de Deus, reconhecendo que são pecadores, que estão sofrendo por causa do pecado que acometeu toda a humanidade e de toda essa blasfêmia generalizada no mundo inteiro em relação a Deus. É preciso levar em consideração a nossa condição, a realidade da nossa condição espiritual. Ela é
concluindo, ela é totalmente decaída. Então, não se ache o justo, o bom, o bondoso, o santo, o perfeito, porque você não é. Nós não somos. Nossa natureza é decaída. Quando nós vemos a realidade dessa nossa natureza decaída, quando vemos com os olhos da fé, vamos entender que essa natureza decaída é uma afronta a Deus, ao governo de Deus. Não acho que você assumir o controle de sua vida. Não acho que você possa assumir o controle de todas as coisas. Não pense que alguma coisa ou tudo está fora de controle também, como se o mundo estivesse solto à mercê do acaso, pois não está. O Senhor é Rei e Ele está assentado no mais alto e sublime trono. Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Ele está reinando aqui, Ele está reinando na China, Ele está reinando nos hospitais, Ele está reinando dentro da sua casa, Ele está reinando sobre tudo e sobre todos. Seja coronavírus, seja essa praga de gafanhotos que está assolando alguns continentes, em tudo Deus está no controle. Lembre-se disso. Mas também lembremos que é uma afronta à santidade de Deus. O pecado não só nos separa de Deus, mas também nos coloca em afronta, em oposição para com Deus. E, consequentemente, estamos debaixo da ira divina. Assim, nossa natureza decaída, estando debaixo da ira divina, estamos também suscetíveis à implacável justiça de Deus. Então, meu amado, a justiça de Deus, ela vem sobre cada pecador, ela vem coletivamente e ela vem sem acepção de pessoas. Lembremos, o salário do pecado é a morte. E todos nós somos pecadores, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Não temos o poder de reverter esse nosso estado espiritual decaído. Estamos perdidos. Não temos como mudar isto. Não temos nada para oferecer a Deus em troca de uma redenção. Não tem nada que nós poderíamos fazer para agradar a Deus e Ele assim nos poupar, nos salvar. Nem mesmo a nossa vida, porque se nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados, e a própria vida foi Ele quem nos deu, não temos o que fazer. Então quem poderia nos salvar? Poderíamos perguntar, e agora, quem poderá nos defender? Nas telinhas, da TV, nos gibis, em quadrinhos. Provavelmente sairiam alguns super-heróis, como Chapolin Colorado, Rambo, os da Marvel, os heróis da DC, o Quarteto Fantástico, ou qualquer outro herói das telinhas. Mas isso não é ficção, isso não é história em quadrinhos, é a realidade. E a realidade é que somos pecadores. A realidade é que estamos diante da nossa natureza pecaminosa e nada podemos fazer. O único que poderia fazer, o único que pode fazer algo por mim, algo por você, pecadores, é Deus. É Deus, o nosso Deus. Mas o pecado, ele nos separa de Deus. Então, estamos perdidamente, eternamente perdidos? Queridos, eu quero concluir dizendo que o ver com os olhos da fé não para por aqui. Se parasse por aqui, estaríamos totalmente perdidos, realmente exterminados. Não haveria salvação para a humanidade, para ninguém dentro da humanidade. Mas, vendo com os olhos da fé, nós contemplamos a majestosa glória de Deus. Contemplamos a distinta santidade divina. Contemplamos a realidade da nossa natureza totalmente decaída. Mas, na semana que vem, nós veremos com os olhos da fé o que o misericordioso Deus, em Cristo Jesus, fez para salvar este homem pecador, para salvar este povo pecador, que merecíamos todos a justa condenação. Nós vamos deixar para a semana que vem. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entender, ver com os olhos da fé, a nossa condição de pecadores. Amém? Vamos louvar o Senhor, com o hino
qual hino, Carlos Eliabe? 334. Hino 334, do Inário Presbiteriano. Hino 334, a conversão. Em cegueira eu andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Reditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração para encerrarmos esse momento de transmissão. Baixe a sua cabeça, fale com Deus, esteja em atitude de reverência, de temor diante da palavra que foi pregada e diante do que o Senhor acabou de falar aos nossos corações, ao seu coração. Vamos orar. Pai querido, obrigado por vermos com os olhos da fé. Ao olharmos, ao vermos de fato com os olhos da fé, contemplamos a Tua majestade, a Tua santidade, mas também contemplamos, ó Deus, a nossa condição pecaminosa. Contemplamos, ó Deus, que dentro de nós não há nada de bom que possa agradar a Ti. Todo o nosso interior, nossa mente, nosso coração, nossos pensamentos, todo o nosso ser, ó Deus, nossa vontade, estão comprometidos, estão, ó Deus, corrompidos pelo pecado. E diante do Senhor, que és Deus santo, 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 ó Deus, estaríamos perdidos de nós mesmos. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender o juízo Teu, o Teu juízo contra o pecado da humanidade, o pecado muitas vezes da própria igreja, como Israel, o Teu povo, pecou e o Senhor tratou o Teu povo, tratou esses pecados, não deixando que o povo continuasse acomodado na sua condição, longe de Ti. Ó Senhor,
Ajuda-nos a, como igreja, contemplarmos tudo o que está acontecendo com os olhos da fé, entendendo que somos réus de juízo por causa do nosso pecado, da nossa natureza. Ó Deus, entendendo que o ser humano não ficará impune diante de tudo que ele tem feito em afronta ao teu governo, Senhor, soberano governo, em afronta à tua santidade, quando as pessoas não têm mais temor do Senhor, não têm mais reverência diante do Deus Altíssimo, não têm temor do nome santo de Deus. Ó Pai querido, tenha misericórdia da tua igreja, de nós, para que não sejamos envolvidos da mesma forma que o mundo está envolvido, se afastando de ti. Ajuda-nos a chegarmos cada vez mais diante de ti e ao contemplarmos a nossa natureza pecaminosa, ó Senhor, vivermos uma vida de santidade aos teus pés, de temor, uma vida de dedicação a ti, uma vida de arrependimento sincero dos nossos pecados. Ó Deus, não nos deixes endurecidos de coração, não deixe que os nossos olhos não contemplem, ó Deus, o teu querer para a nossa vida. Não deixe que os nossos ouvidos, ó Deus, sejam surdos para ouvir a tua pregação, a tua palavra, as tuas profecias. Ó Senhor, ajuda-nos a compreender que tudo o que está acontecendo neste mundo está diante dos teus olhos, sob o teu controle, e que nós somos desafiados, chamados ao arrependimento, a uma mudança de vida, a uma mudança de atitudes. Ó Senhor, que a tua igreja, passados esse tempo de coronavírus, de quarentena, possa se arrepender, se humilhar diante do Senhor, se achegar diante de ti com todo o temor, com toda a reverência, em santidade, diante daquele que é santo, santo, santo. Perdoa-nos os nossos pecados, ó Deus. Nós te pedimos isso, não porque merecemos, pois não merecemos nada. Te pedimos isso em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Redentor, o nosso Salvador. É em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, amados. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Continuemos orando pelo nosso país, continuemos orando pela nossa igreja, continuemos orando pelo nosso planeta, por tantos países que estão enfrentando essa pandemia. Mas não apenas para que essa pandemia passe, mas para que, quando ela passar, haja arrependimento. Os propósitos divinos se cumpram na vida de nações, de famílias, de igrejas, de pessoas. E Deus nos ajude. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Fique na paz do Senhor.